Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Luz da Palavra, um espaço destinado ao seu bem-estar, desenvolvimento pessoal e espiritual. E a Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 5, que a oração do justo é poderosa e eficaz. É como uma arma espiritual contra as forças do mal. Mas muitos cristãos não têm o hábito de orar, e alguns, mesmo que orem, não veem suas preces atendidas porque pedem de maneira egoísta, buscando apenas satisfazer seus próprios desejos. Você sabia que muitas pessoas, mesmo orando diariamente e fazendo pedidos alinhados com a vontade de Deus, não têm suas orações atendidas? Isso acontece quando não estão dispostas a abandonar certos hábitos e não querem esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam. Vale ressaltar que o que você faz após a oração pode determinar se Deus vai ou não atender às suas preces. E no vídeo de hoje, vou compartilhar 5 coisas que você nunca deve fazer após orar. Essas ações fazem toda a diferença na sua vida espiritual e na sua conexão com Deus. Mas antes de começarmos, peço que curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Então vamos começar. A primeira coisa que você nunca deve fazer depois de orar é se apegar a um pecado. Após terminar seu momento de oração, evite cometer pecados intencionalmente. Por exemplo, imagine que você acabou de sair do seu quarto após orar e encontra seus amigos. Vocês decidem ir a um bar, começam a beber, e você até se envolve com alguém sem compromisso. Ou seja, você cometeu um pecado intencional, pois conhece a palavra, mas mesmo assim agiu dessa maneira. Nesse momento, parece que tudo o que você disse a Deus minutos antes em oração perde seu valor para o Senhor. E isso se aplica a todas as áreas da sua vida. A Bíblia nos orienta a nos comportarmos com decência, evitando bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavenças e inveja. Pelo contrário, devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e não ficar planejando como satisfazer os desejos da carne. Eu não estou dizendo que você precisa ser perfeito para buscar a Deus. Se fosse assim, nenhum de nós poderia orar, porque todos somos pecadores. A Bíblia nos ensina que somos salvos pela graça, através da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Todos nós cometemos pecados e somos indignos, mas o Senhor escolheu nos amar e abençoar. Mas quando decidimos pecar logo após orar, mostramos a Ele que nossa oração não foi sincera. Eu sei que todos nós enfrentamos dificuldades e temos vontades da carne que muitas vezes são mais fortes do que nós. Por isso, o apóstolo Paulo reconhece que nem sempre faz o bem que quer, mas sempre acaba fazendo o mal. Por isso, ao terminar de orar, lembre-se de confessar seus pecados e pedir ao Senhor Jesus para ajudá-lo a vencer as tentações. Dessa forma, mesmo que você falhe em algum momento do dia, o Senhor reconhecerá sua sinceridade de coração. Não podemos ser como aquelas pessoas mencionadas por Jesus, que o honram com os lábios, mas seus corações estão longe dele. E a segunda coisa que você nunca deve fazer depois de orar é não ser um hipócrita. Jesus é o exemplo perfeito de como devemos ser em todos os aspectos de nossa vida, inclusive quando se trata de oração. Jesus orava e depois colocava em prática a palavra. Em nenhum momento na Bíblia vemos Cristo conversar com o Pai e em seguida, tomar alguma atitude ou ter algum pensamento diferente do que o Senhor esperava. Isso significa que a vida de Jesus estava completamente em harmonia com suas orações, e nós também devemos ser assim. A Bíblia nos adverte sobre a incoerência de falar bem ao Senhor e depois amaldiçoar os homens. Não podemos, da mesma boca, proferir bênçãos e maldições. Assim como não é possível sair água doce e amarga da mesma fonte. Em outras palavras, não adianta dizer a Deus em oração que o amamos, logo em seguida, agir de maneira prejudicial a alguém, contar uma mentira ou espalhar fofocas. Se queremos ser atendidos pelo Senhor, precisamos ser honestos, justos e evitar a hipocrisia e a falsidade.
Não adianta parecer muito santo durante a oração e minutos depois, permitir que o pecado domine nossa vida. Se desejamos ser atendidos por Deus, devemos seguir o exemplo do rei Davi, nos arrepender e mudar de vida. E a terceira coisa que você nunca deve fazer depois de orar é não se esquecer das promessas de Deus. Durante nossos momentos de oração, adoramos a Deus e pedimos a Ele que cumpra suas promessas em nossas vidas. Se analisarmos bem o que está escrito na Bíblia, veremos que o Senhor tem planos maravilhosos para cada um de nós. Então, por que passamos tanto tempo do nosso dia, inclusive depois de orar, sendo pessimistas em relação ao nosso futuro e aos planos que o Senhor tem para nós? Por que nos esquecemos tão rapidamente das promessas do Senhor e permitimos que pensamentos negativos dominem nossa mente? Deus não volta atrás em suas promessas, tenha certeza disso. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por isso, meu querido irmão e minha irmã, não se esqueça da fidelidade de Deus. Logo que surgir a primeira dificuldade depois de você ter orado, é claro que todos nós temos nossos momentos de fraqueza, em que duvidamos até mesmo da bondade do Senhor para conosco. Mas depois da oração, esse tipo de coisa não pode mais acontecer, porque você estará concordando que seus problemas, seus medos e suas lutas são maiores que o poder de Deus. E a quarta coisa que você nunca deve fazer depois de orar é não esquecer de agradecer a Deus por te ouvir. Mais uma vez, vamos usar Jesus como modelo de como agir no momento da oração. Vamos ler uma passagem de João, capítulo 11, que narra a ressurreição de Lázaro. Diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, que era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Maria, irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus disse-lhe: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Tiraram a pedra e Jesus, olhando para cima, disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Irmãos, Jesus agradeceu ao Pai porque ele havia ouvido a sua oração para ressuscitar Lázaro. Mesmo antes do milagre ter sido feito e aquele homem ter deixado o túmulo caminhando, o Mestre já estava louvando ao Senhor por tê-lo ouvido. Nós devemos fazer a mesma coisa. Não devemos esperar um milagre acontecer para agradecer a Deus. Não podemos inverter as coisas e louvar ao Senhor somente depois que tudo deu certo. Precisamos ser como Cristo e demonstrar toda a nossa gratidão ao Senhor por ter nos ouvido, antes mesmo de Ele nos atender. Caso contrário, estaremos dizendo ao Pai que Ele só merece nossa fé, nosso louvor e nossa gratidão depois de fazer aquilo que desejamos. Então, se você orou pedindo por um emprego, agradeça antes mesmo da empresa te ligar. Se você pediu por um casamento abençoado, agradeça antes mesmo da pessoa certa chegar. E se você clamou por uma cura na família, diga obrigado, Senhor, antes mesmo do resultado dos exames. Tenho certeza de que Deus se agradará da sua fé e da sua atitude. Amém. E a quinta coisa que você nunca deve fazer depois de orar é não parar de buscar a Deus. Um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou é que devemos orar sempre e nunca desanimar. Ele deixou isso muito claro ao contar a parábola do juiz injusto e da viúva, que está em Lucas capítulo 18. Nesta parábola, havia um homem que não tinha respeito por Deus nem pelas pessoas. Ele era juiz, mas não estava interessado em fazer justiça. Jesus contou que na sua cidade havia uma viúva que sempre vinha pedir justiça contra o seu adversário, e esses pedidos irritavam aquele juiz. Naquela época, ser viúva era estar em uma posição muito difícil. As mulheres tinham poucos direitos e muitas vezes não eram levadas a sério, especialmente em tribunais. Já de idade e sem marido para defendê-la, aquela viúva corria o perigo de sofrer muitas injustiças e cair na miséria.
A lei de Deus dava instruções claras aos juízes para fazerem justiça aos mais necessitados, incluindo as viúvas. Mas aquele homem não estava preocupado em cumprir a palavra do Senhor e ignorou os pedidos daquela mulher por algum tempo. Mas a viúva não desistiu, continuou pedindo justiça, e chegou o momento em que o juiz, cansado dela, fez justiça apenas para se livrar. Jesus quis transmitir que, ao contrário daquele juiz, Deus é justo, Ele é o nosso juiz e nos ouve quando oramos. Se até uma pessoa má faz justiça quando é importunada, quanto mais o Senhor atenderá às orações daqueles que clamam a Ele dia e noite. Amém. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, gostaria de encerrar esta mensagem com outro ensinamento importante de Cristo. Ele disse em Mateus capítulo 7, que todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém. Deus quer ouvir as suas orações. Mesmo que demore para atender ou que não realize algum desejo por entender que não está de acordo com a vontade dele, é importante perseverar em oração e evitar esses 5 erros que compartilhei. Assim, as portas de Deus estarão sempre abertas para você. Meu amigo e minha amiga, chegamos ao final desta poderosa oração. É um prazer imenso estar compartilhando ela com você. Acredite, as palavras que pronunciamos em fé têm um poder tremendo. Agora é o momento de confiar plenamente que Deus ouviu você e está agindo em seu favor. Se esse momento tocou seu coração, convido você a dar um like neste vídeo e compartilhar com aqueles que você ama. Juntos podemos espalhar a luz da palavra e levar essa mensagem de esperança e amor para mais pessoas que precisam dela. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber uma oração poderosa como esta a cada dia. Aqui estamos comprometidos em nutrir nossas almas e cultivar uma vida cheia de significado e propósito. Então abracemos a felicidade e vivamos com gratidão. E acima de tudo, nunca duvide do imenso amor e cuidado que Deus tem por você. Que Ele continue guiando os seus passos e iluminando o seu caminho com a luz da palavra. Agradeço a sua presença e nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmão e irmã. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.